Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver como se resolve subtração de fração. Vamos lá! Vamos lá para a lousa. Então, olha aqui, ó. Na questão A aqui, ó, eu tenho subtração, certo? Uma subtração entre duas frações, tá? Aqui eu tenho o mesmo denominador. Lembrando que a adição e a subtração, eu só posso fazer elas quando elas possuem o mesmo denominador, tá? Se elas não possuírem o mesmo denominador, a gente precisa fazer o ajuste, achar frações equivalentes, onde elas tenham o mesmo denominador, para que a gente possa fazer a subtração, certo? Então, como aqui a gente já tem o mesmo denominador, então a gente só vai fazer a subtração, certo? Igual lá na questão da adição. Para quem assistiu o vídeo de adição de frações, a adição com o mesmo denominador é o mesmo princípio, tá bom? Só que aqui a gente vai fazer a subtração. Então, lembrando que o cara de baixo é o denominador e o cara de cima é o numerador. Quando as frações possuem o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, vai ficar 2 sobre 4. Essa fração, ela não é irredutível, então eu ter que reduzir ela até ficar irredutível. Ou seja, simplificar ela até não dar mais. Então, nesse caso aqui, ó, os dois são múltiplos, o numerador e o denominador são múltiplos de 2, então vamos dividir ambos por 2. 2 divididos por 2 dá 1. Falhou aqui. 2 divididos por 2 dá 1. 4 divididos por 2 dá 2. Então, vai ficar 1 meio, certo? Questão B. Também temos uma subtração aqui com denominadores iguais, então é moleza. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 6 menos 5, 1. Não tem nem segredo. Tem gente que subtrai os denominadores. Tá errado, tá? Então, se os denominadores forem iguais, eu vou repetir. Se eles não forem iguais, aí eu preciso ajustar a fração. Tem gente que subtrai os denominadores e isso está errado. Vamos ver a C. Primeira coisa, observamos que o denominador é igual. Opa, então posso fazer a subtração. 15 e 15. Então, repete o denominador. Numerador, vou subtrair. 25 menos 5, 20. Opa, dá para simplificar essa fração aqui. Então, vamos simplificar. Por quem? Preciso observar quem os dois são múltiplos. De quem que os dois são múltiplos, tá? Ou por quem eu consigo dividir ambos, tá? Eu não posso dividir apenas o 20 por um número e o 15 por outro número, tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dividir pelo mesmo número. Então, 20 divididos por quem? Vou dividir por 5, porque eu percebi que ambos são divisíveis por 5. Então, 20 divididos por 5 dá 4. E 15 divididos por 5 dá 3. Certo? Dá para simplificar mais? Não dá para simplificar mais. Aqui, ó, na questão D, os dois aqui tem o mesmo denominador, que é o 12. Então, vou repetir o denominador, certo? E subtrair os numeradores. 14 menos 10. Oh, Jesus do céu. 4. Deixa eu apagar aquele ali, ó. Tá aparecendo um sinalzinho de menos.
Riscou. Então, vamos lá. Vou de novo. Então, vamos lá. 4 dozeavos, certo? Então, dá para simplificar. Por quem que dá para simplificar? Ambos é divisível por 2, certo? Mas eu também poderia dividir por 4 direto. Se eu quiser dividir direto, então eu tenho que buscar, ele não precisa ser primo, tá? Igual eu falei no vídeo passado, não precisa ser primo. Ele precisa ser um número que ambos, o numerador e o denominador, sejam divisíveis. Então, vou dividir por 4 já, porque para ir mais rápido. Mas eu poderia dividir por 2, ficaria 2 sextos, e daí dividiria de volta por 2, ficaria 1 terço. Dividindo direto, 4 divididos por 4 vai dar 1. 12 divididos por 4, 3. Ok? Agora a gente vai ver como se faz com denominadores diferentes. Vamos precisar utilizar o mesmo processo da adição, certo? Então, para ajustar as frações. Primeira coisa, para quem assistiu o vídeo vai lembrar. 12 e 15, denominadores diferentes, vou precisar fazer o quê? O MMC. MMC. Passei o riscão lá. E vou dividir ambos por um número, ou, se não der, apenas um. Certo? Costumo pegar o menor primo. Aqui tem que ser todos primos, tá bom? 12 divididos por 2, 6. 15 divididos por 2, não dá. Então, simplesmente vou repetir. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 6 divididos por 2 dá 3. O 15 não dá. Vou repetir. Dá para dividir por 2 de novo? Não dá. Então, vou mudar o número primo. Vou escolher outro que eu consiga dividir aqui. Vou pegar o 3. 3 dá para dividir por 3, dá 1. 15 divididos por 3 dá 5. Vou pegar agora... Dá para dividir de volta por 3? Não dá, então vou pegar um próximo número primo. Que eu perceba que role aqui. Então, que dê certo. Então, 5. 5 divididos por 5 dá 1. Aqui o 1 eu repito porque eu gosto de deixar tudo certinho. Quem que é o mínimo múltiplo comum? A multiplicação dos divisores aqui, ó. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, o denominador novo vai ser 60. Certo? E aí, como que eu faço para achar o numerador? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 divididos por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25. 60 divididos por 15, 4. 4 vezes 4, 16. Certo? Bom, agora que eu achei frações equivalentes, o 25 sessentavos, ele é equivalente ao 5 dozeavos, tá? E o 16 sessentavos é equivalente ao 4 quinzeavos. Achei duas frações em que os denominadores sejam iguais, tá? Então, eu posso fazer a subtração. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 25 menos 16 dá quanto? 9, certo?
Então, a resposta ficaria 9/60, mas se der, vamos simplificar. Nesse caso, dá para simplificar. Vamos simplificar aqui embaixo. 9/60. Dá para dividir por quanto? Vou dividir por 3. Então, você tem que ter esta malandragem aqui para verificar por quem que dá para simplificar, certo? Então, 9 dá para dividir por 3, 60 dá para dividir por 3. 9 divididos por 3 dá 3. 60 divididos por 3, 20, tá? Não consegue fazer de cabeça as divisões, faz no rascunho e bota a resposta ali, certo? Então, 3/20. Ali não dá mais para simplificar, chegamos na fração irredutível. Questão B. Questão B. 5 e 6. Mesma coisa, denominadores diferentes. Achar o mínimo múltiplo comum e achar as frações equivalentes, certo? Se você conseguir de cabeça achar quem é o mínimo múltiplo comum, não precisa fazer esta conta aqui, certo? Que nem 5 e 6, eu já decorei que o mínimo múltiplo comum de 5 e de 6 é 30. Então, eu não preciso fazer esta conta, certo? Se você consegue olhar e encontrar o mínimo múltiplo comum de cabeça, maravilha, você vai economizar um tempo, certo? Mas vamos fazer aqui, ó. 5 e 6. Dá para dividir por 2? Dá. O 6 dá para dividir por 2. Aqui vai ficar 3. Dá para dividir por 3. Dá 1. Baixo 5. 5. 1. E 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, achamos que é o 30. Menos. Certo? E agora vamos achar os numeradores. Como que acha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 divididos por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Certo? 30 divididos por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, vamos lá. E agora, só fazer a subtração. 18 menos 5 vai ficar 13. E aí, nesse caso, 13 é número primo, o 30 não é múltiplo de 13, então já sei que não dá para simplificar, certo? Então vamos lá para o próximo. Questão C. 20 e 25. Eu já observei que o mínimo múltiplo comum de 20 e 25 é 100, certo? Mas vamos fazer aqui a conta. 20 e 25. Se souber direto, já manda ver e faz a conta para economizar tempo. Então, divididos por 2 vai dar 10. 25 não dá para dividir por 2. Então, repete. Divide por 2 de novo, vai dar 5. 25 por 5. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5. Por 5 de novo, 1. Aqui já tinha chego no 1. Mandei ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, o mínimo múltiplo comum é 100. Lembrando, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 divididos por 20 dá 5. 5 vezes 13,
Não sabe? Faz a conta lá. 65. 100 divididos por 25 dá 4. 4 vezes 12, 48. Repete o denominador com denominadores iguais, que a gente conseguiu transformar as frações para frações equivalentes com denominadores iguais. Vamos repetir o denominador, certo? E subtrair os numeradores. 65 menos 48. Vamos fazer a conta aqui, ó. 65 menos 48. Empresta 1. Ficou 15. Aqui ficou 5. 15 menos 8, 7. 5 menos 1. Desculpa, 5 menos 4, 1. Então ficou 17. 17 centésimos, certo? Dá para simplificar essa fração? Não dá, porque o 17 é primo e o 100 não é múltiplo. Então, é uma boa forma de você descobrir se dá para simplificar ou não. Tá? Última, 12 e 10. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum também. 12 e 10. Divide por 2. Que vai dar 6 e 5 por 2. Dá 3 e 5 por 3. 1. 5 por 5. 1. Lá já tinha chego no 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, mínimo múltiplo comum é 60. Vamos dividir pelo de baixo agora e multiplicar pelo de cima para achar o numerador novo. 60 divididos por 12 dá 5. 5 vezes 7, 35. 30. 60 divididos por 10, 6. 6 vezes 3, 18. E agora, repete o denominador e subtrai os numeradores. 35 menos 18. Empresta 1. Ficou 15. 15 menos 8, 7. Aqui, 2. 2 menos 1, 1. 17 também. Maravilha. Certo? Não dá para simplificar também. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!